Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a diferença entre a máquina de costura doméstica de uma máquina de costura industrial. Isso mesmo. Então, se você está pensando em comprar uma máquina de costura e está com essa dúvida, meu Deus, qual que é a diferença entre as máquinas de costura industriais com as máquinas de costura doméstica? Qual que eu devo comprar? Então, assista esse vídeo até o final que tenho certeza que vocês vão gostar. Já aproveita aí, deixa o seu like, se inscreva no canal que vocês ajudam bastante aí para que possamos cada vez mais crescer. E também deixa os comentários, que sempre eu leio seus comentários e por meio deles que eu acabo fazendo vídeos e conteúdos aqui para vocês. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, então a primeira diferença aí entre a máquina de costura aqui, temos uma máquina de costura doméstica aqui, temos uma outra máquina de costura doméstica aqui atrás de mim, temos uma máquina de costura industrial, ela é eletrônica, e temos uma outra máquina aqui, temos uma overlock, uma galoneira e assim por diante. Vamos falar sobre as domésticas com as máquinas de costura reta industriais, que normalmente é o que as pessoas acabam escolhendo, quem está iniciando. Então a primeira diferença, pessoal, na verdade, não é nenhuma diferença, mas é para que cada uma delas serve. Por exemplo, se você quer trabalhar na área da costura, se você quer se tornar uma costureira profissional, então a máquina ideal para você é a máquina de costura reta industrial. É uma máquina como essa daqui ou uma máquina mecânica, não precisa ser eletrônica em si. Mas se você quer costurar somente para si mesma, somente para sua família, então o ideal é uma máquina de costura doméstica, tá? Rodrigo, por quê? Porque máquina de costura doméstica, ela já foi feita para isso, para você costurar no seu dia a dia, para a família, para si mesmo. E as máquinas de costura industriais, não, é diferente. Ela é feita para costurar em fábricas ou costurar frequentemente e assim por diante. Então, já fique de olho nessa questão. Então, a primeira diferença é máquina industrial serve para quem trabalha para isso, como costureira profissional, e máquina doméstica para quem quer costurar para a família ou para si mesmo ou fazer pequenos reparos. Então, vamos lá para a segunda diferença, que é... A segunda diferença eu acho muito importante você pensar nisso, que é a quantidade de costura que cada máquina vai fazer. Por exemplo, uma máquina de costura reta, ela simplesmente vai costurar, o nome já fala, reto. Ela só vai apertar o pedal e ela vai começar a costurar e pronto. Não faz mais nada diferente, não vai fazer zigue-zague. É claro, se você comprar uma máquina que ela é industrial e ela é zigue-zague, aí ela faz. Mas estamos falando de máquina de costura reta. Então ela não vai fazer zigue-zague, só vai costurar reto e pronto, beleza? Já as máquinas de costura doméstica, ela tem uma variedade. Tem máquinas que só vai costurar reto, sim, mas a maioria das máquinas vai ter pontos diferentes, como zigue-zague, que nem essa máquina aqui, por exemplo, da Eugene, ela tem vários e vários pontos que você pode selecionar. Então, eu quero fazer um ponto um pouco diferente para dar um charme aí na costura. Aí você tem os pontos aqui para você poder escolher os desenhos, tudo certinho. Eu acho que essa é uma diferença muito importante aí para quem está entrando na área, porque se o seu objetivo é costurar talvez coisas diferentes, com pontos diferentes, então as máquinas de costura reta industrial não vai fazer parte aí da sua rotina. Então compre uma doméstica que realmente vai valer muito a pena para você. Então essa é a segunda diferença entre as duas máquinas. A terceira diferença, pessoal, é essa aqui. A máquina de costura industrial, ela tem uma lubrificação automática, ou seja, você não precisa ficar se preocupando se a máquina vai ficar seca ou não. Em tempos, a cada 6 meses, você levanta o cárter aqui, você levanta o cabeçote da máquina, tem o cárter embaixo, e lá vai ter o óleo, tá? Eu tenho vários vídeos aí no YouTube explicando aí para vocês como que faz isso. Então tem um óleo ali, você só vai trocar este óleo, colocar outro novamente e pronto, vida que segue. Já em máquina de costura doméstica, ela não tem uma lubrificação automática, ou seja, você precisa de tempos em tempos fazer sim uma preventiva. Você vai ter um trabalho um pouco maior do que uma máquina de costura industrial. Por exemplo, neste caso dessa máquina aqui, eu precisaria desmontar toda a carcaça dela, essa parte de plástico, e essa carcaça aqui, o que eu iria fazer? Eu preciso desmontar para poder efetuar as lubrificações. No entanto, essa lubrificação você não precisa fazer ela frequentemente, ou seja, a cada mês, a cada 2 meses, não.
Normalmente é indicado a cada uns 8 meses, dependendo do uso dela. Por quê? Subentende-se que se você tem uma máquina de costura doméstica, você não está costurando frequentemente com ela e costurando só de vez em quando. Então, essa é uma diferença aí que realmente vale muito a pena você contar com respeito a isso. Máquina industrial, lubrificação automática, máquina doméstica não tem. Então vamos lá para a próxima diferença, que se não me engano é a quarta. Vamos lá. O motor das máquinas de costuras industriais são mais potentes, são motores profissionais mesmo, eles são grandes, se por acaso não for um motor direct. E as máquinas de costura domésticas são um motorzinho, que nem você está vendo aí, ó. Aqui você está vendo um motor convencional de uma máquina de costura industrial e aqui você está vendo um motorzinho da máquina de costura doméstica. Então olha a diferença dos dois. Então é claro que um motorzinho ele não vai aguentar muita coisa. Já um motor desse ele é um motor profissional, então ele aguenta bastante, aguenta vários anos aí. Não quer dizer que o motor de máquina de costura doméstica ele vai pifar rápido. Não. Quando eu digo aguentar, eu digo a potência dele, eu digo se você colocar talvez uma coisa mais grossa ele não vai conseguir costurar, porque ele não vai ter tanta força para poder fazer a máquina rodar e assim por diante. Já um motor normal, um motor convencional, vai aguentar. Lembrando que nós também temos os motores, que são motor direct, que é diferente desse convencional, que é esse aqui que você está vendo na foto. Que esse motor direct, ele não faz barulho, hoje as máquinas mais modernas estão automaticamente usando esses motor direct. Também é uma ótima opção e também ele é mais potente do que esses motorzinho pequenininho de uma máquina de costura doméstica. Então essa é a nossa quarta diferença. Vamos lá para a nossa quinta diferença entre as duas máquinas, que é a velocidade da máquina de costura. Pessoal, normalmente as máquinas de costura doméstica, como essa que eu mostrei para vocês, vai ter aí uma velocidade de 700, 750 pontos por minuto. Então a cada minuto, se você apertar o pedal no máximo, ele vai fazer, tem uns que é 600, 700, 750 pontos por minuto. Tem máquinas domésticas que ela é um pouco mais rápida, tem máquina que chega a 1000, 1100 pontos por minuto, certo? No entanto, a regra é 700, 750. Mas já as máquinas de costura industriais, a velocidade dela é maior, o motor são maior, então a velocidade também é maior. Ela pode chegar até 5000 pontos por minuto. Então, só para você ter ideia, a diferença pode ser até mesmo 5 até 7 vezes maior. Uma máquina industrial ela é mais rápida, 5 vezes, até 7 vezes mais do que uma máquina de costura doméstica. Então é uma coisa que você precisa pensar. Por isso que máquina de costura industrial é para produtividade, entendeu? Você quer fazer uma produção aí, ou seja, que tem costura rápida, as máquinas industriais são aí a ideal. Já as domésticas, ela é mais lenta, no entanto, dependendo do trabalho, ela vai servir muito para você, tá? Então vamos agora para a nossa sexta diferença que eu escolhi aqui entre as duas máquinas, que é a sexta diferença, pessoal, é que a máquina de costura industrial ela ocupa muito espaço. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a máquina de costura dessa daqui, ela tem uma mesa, certo? O cabeçote dela é pesado, então você não consegue, por exemplo, ficar movimentando, se locomovendo com ela frequentemente. Talvez, eu costuro hoje aqui na minha casa, aí no outro eu levo lá para o outro fulano. Não dá, é mais complicado. Você vai ter que ter aí até uma saveirinho ou um carro que consegue colocar as máquinas atrás. Já, no entanto, as máquinas de costura doméstica, você tem essa diferença. Por quê? Porque ela é pequenininha, você consegue até levar para viagem, você consegue costurar em cima aí da sua mesa aí de cozinha ou costurar em outro lugar, ou seja, você tem ela é pequena, então isso ajuda bastante. Então se você quer algo mais portátil, então, é claro, vai na máquina de costura doméstica que você está indo bem. Se você não quer uma coisa assim tão portátil, você quer algo que fique parado ali e pronto, então a máquina de costura industrial ela é feita para isso, mas lembre-se que ela ocupa bastante espaço, tá? Então vamos lá para a sétima diferença entre as duas máquinas, que é a sétima diferença e a última é a qualidade das peças das máquinas de costura. É assim, se você pegar uma máquina de costura doméstica e você abrir ela, você vai ver que as peças dentro dela, não importa qual seja, tá pessoal? Claro que tem máquina de costura doméstica que as peças são piores do que outras, tá? Você pode ver que até a faixa de preço já é diferente. Tem máquina que você consegue comprar por R$200 nova, mas
Quando você vai abrir ela, é tudo plástico, ou seja, ela não vai aguentar. Ela é feita ali para você usar um pouquinho, de vez em nunca, e ela vai costurar, mas se você costurar frequentemente, ela não aguenta. Já algumas máquinas mais modernas, que nem por exemplo essa daqui, ela vai aguentar um pouco mais. As peças que tem lá são peças mais robustas, por assim dizer. São peças que ela vai aguentar mais, não são peças só de plástico. No entanto, nada vai superar as máquinas de costura industriais. As máquinas de costura industriais, as peças delas são excelentes. Por exemplo, essa daqui, você vai ver que você não vai achar nada de plástico, nada. Tudo, até a carcaça, você vai ver aí, ó, que são carcaça de ferro. As peças também, ou seja, a probabilidade de quebrar, note, quebrar uma peça já é muito complicada, é difícil isso acontecer. Já na máquina de costura doméstica, por exemplo, muitas engrenagens nessas máquinas são de nylon, entendeu? E ela, por ser de nylon, ela acaba assim rachando, quebrando. Não que a de ferro não aconteça isso, mas tem mais durabilidade, tá? Então esse é um fator muito importante aí para vocês considerarem. Então pessoal, essa aí que eu vi as 7 diferenças mais ideais entre as duas máquinas. No entanto, lembrando que as duas máquinas são para serviços diferentes, tá? Então vocês conseguiram notar aí que a diferença entre uma e outra são um contraste muito grande. No entanto, às vezes, não é porque essa aqui tem peças de plástico, quer dizer que você, eu vou comprar uma industrial. Não, porque às vezes a industrial não vai fornecer o que uma doméstica fornece para você, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.